Olá, aqui quem fala é o Nick, e no vídeo de hoje estaremos lendo alguns excertos e discursos de Antônio Primo de Rivera sobre patriotismo e nacionalismo. Esses trechos foram retirados da Antologia de Discursos de José Antônio Primo de Rivera. Fiquem com o vídeo. A pátria é aquilo que se concretiza como um grande empreendimento coletivo. Se não há empreendimento, não há pátria. Sem a presença de fé em um comum destino, tudo se desvanece no cenário nativo, nos sabores e cores locais. A pátria é uma unidade total, na qual todos os indivíduos estão integrados a todas as classes. A pátria não pode estar nas mãos da classe mais forte ou do partido mais bem organizado. A pátria é uma síntese transcendente, uma síntese indivisível, com seus próprios fins a cumprir. A pátria é um sonho de unidade e uma tarefa comum em face de um particularismo estreito e retrocesso de desintegrações suicidas. A pátria é o único destino coletivo possível. Se reduzirmos a algo menor, digamos, para uma casa ou terreno, ficamos com um relacionamento físico quase que sozinho. Se o estendemos para o mundo, nós perderíamos em uma concepção muito vaga para sermos compreendidos como povo. É exatamente a pátria que, fisicamente, forma uma diferenciação na ordem universal. É precisamente o que une e, ao mesmo tempo, nos diferencia dentro da ordem universal. É como sempre dizemos, uma unidade de destino dentro do universal. Queremos que a pátria seja entendida como um ambiente harmonioso e indivisível, superior às lutas de indivíduos, classes, partidos e diferenças naturais. A pátria bem definida, simples, desenvolvida, limpa de manchas e muitas cicatrizes habituais, não é uma pátria para ser exaltada em grandes efusões enfadonhas, mas a ser entendida e sentida como executora de um grande destino. Pátria, significando, não é apenas o solo sobre o qual os vários partidos políticos rivais se despedaçam em sua ambição de poder, nem o campo em que se desenrola o conflito eterno entre uma burguesia que tenta explorar o proletário e o proletário que tenta tiranizar a burguesia. Não estes, e sim a unidade sincera de todos os serviços de uma missão histórica, um destino comum supremo que atribui a cada homem a sua tarefa e seus direitos e seus sacrifícios. A Espanha é mais do que uma forma constitucional. A Espanha é mais do que uma circunstância histórica. A Espanha nunca pode ser algo que se oponha ao agregado de suas terras e para cada um que vive nela. Espanha não é uma invocação vazia de fraudes infladas, mas é como uma complexa e completa expressão de um conteúdo espiritual e humano: pátria, pão e justiça. A Espanha, uma vez que existe, é e sempre será uma tarefa. Espanha é justificado por uma missão a cumprir. A Espanha não pode ser entregue a temporadas intermináveis de lazer, dispersão, falta de explicação vital. A Espanha se justifica por uma vocação imperial de unir as línguas, para unir as raças, unir povos e unir costumes em um destino universal. A Espanha é irrevogável. Os espanhóis poderão decidir sobre as coisas que são ensinadas em escolas de ensino médio, mas sobre a própria essência da Espanha eles não têm nada para decidir. A Espanha não é nossa como patrimônio. A nossa geração não é a dona absoluta da Espanha. A recebeu do esforço de gerações e gerações anteriores e deve entregá-la como um depósito sagrado para aqueles que estão por vir. Se a nossa geração se aproveitou deste momento, de sua própria presença passageira em meio da continuidade dos séculos para dividir a Espanha em fragmentos, a nossa geração estaria cometendo a fraude mais abominável e a traição mais pérfida que é possível imaginar contra aqueles que virão.
Se o patriotismo fosse uma questão de ternura e afeição, não seria o mais elevado dos amores humanos. O patriotismo do homem seria inferior ao das plantas, que o superam em seu apego ao solo. O nome de patriotismo não pode ser dado ao primeiro componente de nossa natureza que encontramos, a saber, aquela impregnação primordial como elemento terreno. Patriotismo, se for para alcançar seu grau mais alto, deve ser aquele que está absolutamente no extremo oposto. O que é mais difícil? Aquele que é mais purificado de impurezas terrestres, o que é mais nítido e de corte mais claro, o que é mais imutável. Em outras palavras, seus pilares devem ser afundados não nos sentimentos, mas no intelecto. Não há patriotismo fértil, exceto o que vem a título de crítica. E direi que nosso próprio patriotismo também passou pela crítica. Não nos comove, nem em maior, nem em menor grau, por aquele patriotismo da comédia musical que se alegra das mediocridades e mesquinharias atuais da Espanha pesadas no passado. Amamos a Espanha porque a consideramos pouco atraente. Aqueles que amam seu país porque a acham atraente, amam-na com vontade de contato, amam-na fisicamente, sensualmente. Nós a amamos como uma vontade de perfeição. Não é esta ruína, esta decadência da nossa Espanha física de hoje que a amamos. O que amamos é a metafísica eterna e imutável da Espanha. Esse tipo de patriotismo é mais difícil de sentir, mas em sua dificuldade reside sua grandeza. Assim como o patriotismo em relação à terra natal é sentido sem nenhum esforço, ou mesmo com um prazer tóxico e sensual, é um belo empreendimento humano escapar de suas labutas e elevar-se acima dele no patriotismo da dura missão intelectual. Assim será a tarefa de um novo nacionalismo: substituir a débil tentativa de combater os movimentos românticos através de armas românticas, erguendo resolutamente redutores fortes, clássicos e inexpurgáveis contra as inundações do romantismo, afundando as fundações de patriotismo não em terreno emocional, mas intelectual, fazendo com que o patriotismo não seja um sentimento vago que murcha com a menor inconstância de vontade, mas uma verdade tão inabalável quanto as verdades da matemática. A nação não é uma realidade geográfica, étnica ou linguística. É essencialmente uma unidade histórica. Um agregado de homens em um pedaço de terra só são uma nação se for baseada na universalidade, se cumprirem um destino próprio na história, um destino que não é dos outros. Os outros são aqueles que nos dizem que somos apenas um. Na convivência dos homens, eu sou aquele que não é nenhum dos outros. Na coexistência universal, cada nação é o que as outras não são. É por isso que as nações são determinadas de fora. Elas são conhecidas pelos contornos em que elas cumprem seu próprio destino universal diferente. Compreendemos que uma nação não é apenas a força atrativa da terra onde nascemos. Não é aquela emoção direta e sentimental que todos sentimos na proximidade da nossa terra. Nação é a unidade de destino em que a ordem universal é o grau que o povo aspira quando cumpre o destino universal na história. Nações não são contratos reincindíveis pela vontade de quem os outorgam. São fundamentos com substantividade própria, não dependem da vontade de poucos ou de muitos. A partir de agora, por uma questão de clareza, será conveniente usar a palavra nação, significando por esta palavra exatamente isso: a sociedade política capaz de encontrar seu mecanismo de operação no Estado. Assim, o tema do presente discurso fica definido: explicar o que é a nação, se ela é a realidade espontânea de um povo, como pensam os nacionalistas românticos, ou se é algo não determinado por características naturais. A tese romântica visava a desqualificação, isto é, a abolição de todos os elementos como o direito e a história, acrescenta-os
como resultado do esforço às entidades primitivas de indivíduos e do povo. A lei havia transformado o indivíduo em pessoa. A história transformou as pessoas em polis, sob o regime do Estado. Para a tese romântica, era vital interesse retornar ao primitivo, ao espontâneo, em qualquer dos casos. O romantismo tinha uma inclinação para o primitivismo. O retorno à natureza era sua palavra de ordem. Assim, a nação passou a ser identificada com o que era nativo. O que determinava uma nação eram as características étnicas, linguísticas, geográficas e climáticas. No caso limite, comunidade de usos, costumes e tradições. Mas a palavra tradição deve ser tomada como pouco mais do que a lembrança do mesmo uso reiterado, e não em qualquer referência a um processo histórico que deveria ser como um ponto de partida para um objetivo talvez inatingível. Os nacionalismos mais perigosos, por seu efeito desintegradores, são aqueles que encaram a nação desta maneira. Se for admitido que a nação é determinada pelo elemento espontâneo, os nacionalismos particularistas alcançam uma posição inexpugnável. Sem dúvida, o elemento espontâneo está de acordo com esta visão. É por isso que é tão fácil sentir o patriotismo local. É por isso que as pessoas ficam tão prontadamente iluminadas pelo êxtase jubiloso de suas próprias canções, seus próprios festivais, seu próprio solo. Em tudo isso, há algo como um apelo sensual, que pode ser percebido até mesmo no cheiro da terra, uma corrente física primordial, aquecedora e aceleradora, algo semelhante à embriaguez ou à plenitude das plantas no período de fecundação. É a essa condição rústica e primitiva que os nacionalismos de tipo romântico devem sua extrema fragilidade. Nada enfurece mais os homens e os povos do que encontrar obstáculos no caminho de seus impulsos mais elementares, a fome e o sexo, apetites de uma ordem análoga ao sombrio chamado da terra. São capazes, se não satisfeitos, de desencadear as tragédias mais graves. Quando um desses sentimentos primordiais, implantado nas profundezas do instinto de um povo, é ofendido, sua reação elementar em uma direção oposta é inevitável, mesmo por parte dos menos apegados ao espírito nacionalista. É quase uma questão de um fenômeno biológico, não muito mais brilhante. Entretanto, é a atitude daqueles que, quando confrontados com o sentimento de patriotismo localista, têm se esforçado muito para despertar direto de um sentimento patriótico meramente unitário. Sentimento por sentimento, o mais simples sempre prevalece. Quando o patriotismo unitário desce ao plano das sensações, perceptível por uma consciência quase vegetal, quanto mais próximo, mais intenso se torna. Como então o patriotismo das grandes unidades heterogêneas pode ser revivido? Por nada menos do que revisitar a ideia de nação para colocá-la em uma base diferente. E aqui podemos empregar como regra o que foi dito a respeito da diferença entre indivíduo e a pessoa. Assim como a pessoa é o indivíduo, considerado como uma função da sociedade, então a nação é o povo, considerado como uma função da ordem universal. A pessoa não é assim designada como morena ou clara, alta ou baixa, falante desta ou daquela língua, mas como portadora de tais e tais relações sociais definitivamente reguladas. Alguém é apenas uma pessoa na medida em que é outro, ou seja, uma em relação aos outros, um potencial criador ou devedor em relações aos outros, um titular de posição que não são a dos outros. A personalidade, então, não é determinada de dentro por ser um agregado de células, mas de fora, por ser portadora de relações. Da mesma forma, um povo não é uma nação em virtude de qualquer tipo de qualificações, por cores ou sabores locais, mas por ser outro na ordem universal. Quer dizer, por ter um destino que não é o das outras nações. Assim, nem todo povo ou agregado de povos é uma nação, mas apenas aqueles que cumprem um destino histórico conferenciado na ordem universal.
Consequentemente, é supérfluo investigar se uma nação fornece os pré-requisitos de unidade geográfica, racial ou linguística. O que importa é descobrir se possui, na ordem universal, essa unidade de destino histórico. As idades clássicas viram isso com sua clareza usual. É por isso que eles nunca usaram a palavra pátria e nação, no sentido romântico, ou ancoraram o patriotismo a um vago amor pela terra. Em vez disso, preferiam expressões que aludissem o instrumento histórico. A palavra Espanha, que em si mesma conota um compromisso, sempre possui muito mais significado do que a frase a nação espanhola. Na Inglaterra, que talvez seja o país com o patriotismo mais clássico de todos, não existe apenas a palavra pátria, mas poucas pessoas são capazes de distinguir a palavra rei, símbolo de unidade que opera em toda a sua história, da palavra país, que é uma referência à base territorial desta própria unidade. Chegamos ao fim de nossa jornada. Somente quando assim for entendido, o patriotismo de uma nação pode prevalecer sobre o efeito desintegrador dos nacionalismos locais. Tudo o que é genuíno neste último deve ser reconhecido, mas, diante deles, isso é necessário.